Olá pessoal, tudo bem? Ajustando aqui, só mexer nessa luz aqui atrás. Bom, nossas aulas, né, as últimas duas aulas nós falamos sobre 4 etapas da industrialização brasileira. Falamos sobre o período da proibição, período da pré-indústria, o período da Revolução Industrial com Getúlio Vargas, substituição de importações, indústria de base. E falamos sobre JK, a internacionalização, a indústria de bens de produção, a indústria de automóveis, né, o plano de metas, e, enfim. Hoje, a industrialização brasileira no período militar, ok? Nesta aula aí. Bom, para iniciar, nós temos que pensar que há um período de transição aí. Então, se JK vai de 56, né, 56 a 61, nós temos a transição de 61 a 64 aí, quando tem a renúncia, né, do Jânio Quadros, toma posse o João Goulart, né, você tem uma série de debates aí sobre presidencialismo, parlamentarismo e tal, mas os debates, a crise política no Brasil diminuem ou desaceleram o ritmo de crescimento, até porque o crescimento do período de JK era um crescimento muito impulsionado pelo endividamento, né? Deixa eu me aproximar um pouquinho mais aqui, que acho que fica melhor. E esse período de transição, os empréstimos também são pouco menores, né, do que no período de JK, e aí nós temos então um crescimento menor, o que deixa bem claro que o nosso crescimento também estava muito vinculado ao dinheiro do FMI, né? Isso fica bastante nítido aí, tá certo? Mas enfim, nós temos aí o governo militar. Bom, a primeira coisa, né? De 64 a 67 nós temos uma intervenção que vira um golpe e depois uma ditadura. Lembre-se que o povo foi para a rua, né? Pedindo lá a marcha com Deus, pela família, pedindo uma intervenção militar. Né? Dizem aí alguns historiadores que JK já estava com a mala pronta para voltar para assumir o governo. A intervenção então prevista em Constituição dizia que os militares tinham 90 dias, né? Tinham para, se não me engano, eram 90 dias para fazer uma eleição. É um prazo pré-determinado. E depois disso, eles teriam então que organizar essa eleição e passar o poder adiante. Né? Voltaríamos ao processo eleitoral e tal. Mas não foi o que aconteceu, né? Nós vamos ter no Brasil mais um golpe de Estado. Quando é que se configura o golpe de Estado? Quando essa eleição não acontece. Então, o pessoal pediu uma intervenção, veio um golpe, e em 67, com o ato institucional número 5, nós podemos dizer que começa uma ditadura, né? Você tem a mudança no Congresso, você tem o fim do processo democrático, enfim, começa a ditadura no Brasil, certo? Outra questão, nessa época, né, os militares lançam o plano de crescimento, chamado de PAEG, que vai ser importante nesse período. Né? Ele é um plano bem amplo. É importante dizer que os militares tinham muito dinheiro dos Estados Unidos, tinham um apoio muito grande, né, dos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos apoiando as ditaduras na América Latina nesse período era uma questão padrão, né? E os militares tinham, então, assim como o JK, acesso a muitas verbas do FMI no princípio, tinham dinheiro, né, que os Estados Unidos distribuíam para esses órgãos e vinham parar no Brasil, certo? Bom, aí de 68 a 73 vem o milagre econômico. O milagre econômico, para vocês terem uma ideia, o Brasil cresceu em média 10,8% ao ano. Hoje, para crescer 1% é muito difícil, né? Nesse ano, então, quase praticamente impossível. Já não sabemos até que ponto pode ir a crise, a recessão explodir aí. Mas mais de 10% ao ano durante um período de 6, 7 anos. Isso é muito, isso é espetacular do ponto de vista numérico, quantitativo, né? É importante dizer que esse milagre ele foi caracterizado, nós vamos falar depois, né, por uma série de obras, enfim. Eu sempre digo que os militares não ficaram 21 anos no poder à toa, eles ficaram por causa do milagre econômico, né, aquela ideia, o discurso, né,
sem ordem não há progresso, ninguém segura esse país, enfim, esses termos, né, esses discursos, eles eram muito importantes para sustentar. Então, eu sempre digo que os militares eles não tinham legalidade, né, porque eles destruíram o processo democrático, eles criaram uma outra legalidade, mas eles conquistaram por um período legitimidade, que é uma certa aceitação das pessoas. O povo, de certa forma, aceitava no momento em que acontecia o milagre econômico, o Brasil tricampeão do mundo, né? Enfim, músicas, outdoors, a propaganda muito forte, né? Uma propaganda ufanista que acabou sustentando por um tempo os militares. De 73 a 79 o Brasil ainda cresce, mas num ritmo muito menor, né? O Geisel, principalmente, a gente vai chamar isso aí de marcha forçada. Por quê? Né? 73 é o primeiro grande choque do petróleo, graças à questão árabe, guerra do Yom Kippur, aquela coisa toda. 79, segundo choque do petróleo, né? A guerra Irã-Iraque, a Revolução Iraniana, enfim, o petróleo explode de preço, a economia mundial entra num colapso, né? O modelo keynesiano deixa os estados naquele momento sem capacidade de reinvestimento, as dívidas externas crescem, as dívidas internas também, a dívida pública alcança um patamar impressionante e o dinheiro que de 55, 56 a 70, 79 tinha, né, bastante aí no mercado mundial, o crédito era amplo, vai ficar escasso. As dívidas aí, se o Brasil crescia, né, com dinheiro externo, agora esse crescimento vai ficar bastante limitado. E aí você tem praticamente o fim do milagre, né? E por último, a gente pode dizer que vem o Figueiredo e aí começa a crise fiscal. O Brasil mergulha um endividamento, os gastos do Estado, como eu disse, né, muitas empresas estatais, muitos gastos aí para serem cobertos, grandes obras para serem concluídas, e o Brasil vai se endividando, e é o período de maior endividamento da nossa história aí. Contando ano a ano, o JK, né, bate de frente nisso aí, mas JK e os militares são sem dúvida responsáveis pelo grande endividamento externo do Brasil. A inflação nesse período começa a subir cada vez mais e você tem um aumento da desigualdade, né? Ficou famoso nessa época aí, a gente tinha, né, Figueiredo, tinha o Simons no planejamento, tinha Delfim Neto na economia e o Delfim falando: "Ah, mas a desigualdade é normal num período, né? Nós estamos crescendo o bolo para depois, o bolo vai crescer para depois dividir". E o pessoal brincava, né? Ah, mas comeram o bolo sozinho e tal, né? Aliás, essa época é a época de charges históricas, né? No auge da propaganda, Brasil ame ou deixe, Fenfield foi lá e falou, né? O último a sair apaga a luz. São charges que vivem aparecendo no vestibular aí, que questionam um pouco o crescimento, o milagre econômico, né? Porque muitos dizem que é um milagre econômico dirigido a poucos, né, já que a maioria das pessoas passavam dificuldade, ficavam começando a, né, aumentou a desigualdade, a fome. Na geografia tem um cara chamado Josué de Castro que lançou a Geografia da Fome, foi expulso. Enfim, nós temos uma série de problemas aí estruturais e principalmente sociais. É importante perceber, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da infraestrutura, das rodovias, ferrovias e tal, os militares fizeram um trabalho espetacular, deixaram um legado muito interessante para o Brasil, né? Mas, do ponto de vista social, além da repressão, nós tivemos aumento da desigualdade. Então, o social e o econômico não caminharam juntos e não criamos uma autonomia de país, né, a ponto de desenvolver a indústria. E veja só, para dar um exemplo aí, né, este é um país que vai para frente. É o slogan aí, né, em um dos outdoors aí da época. Veja, os militares usavam isso, né, para poder também criar uma legitimidade. É importante perceber que esse discurso, né, progressista durou enquanto o dinheiro de fora também vinha. Depois que o dinheiro acabou, acabou o milagre. Por outro lado, a gente pode pensar que vários outros governos também já endividaram o Brasil sem prover tanta infraestrutura, né? E quando a gente fala em infraestrutura, veja só, algumas coisas eu coloquei ali, né? A maior hidrelétrica do mundo na época, né? Até hoje a maior em produção, a Ponte Rio-Niterói,
O programa nuclear, né, com a construção de Angra 1, Angra 2, Angra 3 começou e parou, veja, ninguém mais terminou. Né? A Zona Franca de Manaus, que recebeu impulso, né, a ideia inicial era lá do governo do JK, mas quem implanta, quem faz isso aí se desenvolver é o governo dos militares. A modernização agrícola cortou um pouquinho ali, né? A indústria de bens de produção vai se desenvolver e o sistema financeiro habitacional. Então, ali o que cortou ali, ó, é o sistema financeiro habitacional, as indústrias de bens de produção e a modernização agrícola. Veja, são processos importantes, né? Essa modernização agrícola a gente já pode associar ao êxodo rural, à urbanização. O período do governo militar, ele provocou uma diversificação da indústria brasileira. Então vamos construir uma linha do tempo aqui, né? Uma linha do tempo que é muito importante, olha só. Primeiro, proibição. Indústria, né, inexistente praticamente. Pré-indústria, eu tenho indústrias de bens de consumo não duráveis, o que hoje a gente chamaria de semiduráveis. Então, têxtil, alimentos e tal. Depois vem Getúlio Vargas. Aí Getúlio Vargas é a indústria de base. Então, bens de consumo não duráveis, depois base. Vem o JK, indústria de bens de produção, com crescimento de 370%, que nós vimos na última aula. Depois disso vem o governo militar e faz uma ampliação ainda maior da indústria de bens de produção, como está aí, e acontece uma diversificação da produção industrial. Então nós temos agora, no final da década de 70, um parque industrial completo. Não só completo, mas um dos maiores do mundo. Né? O Parque Industrial Brasileiro, como um todo, é um dos maiores parques industriais do mundo, com vários tipos, vários setores. É claro que com grande presença de indústrias estrangeiras, mas é um parque muito amplo. Esse ciclo vai se concretizando aí com o governo militar. Então, muitas indústrias, né, uma grande produção do setor de bens de consumo, do setor de bens intermediários, bens de consumo duráveis, como carros, desde lá do governo do JK, enfim, fármacos, indústria química fica muito mais forte, ainda bastante concentrada no Sudeste, embora o JK tentou, né, dispersar isso com Brasília, daí agora a Zona Franca de Manaus, mas nós ainda temos mais de 70% da indústria brasileira na região Sudeste, certo? Então ainda não podemos falar em dispersão, podemos falar em tentativas de dispersão, tudo bem? Aqui eu coloquei, né, perdão, o que aconteceu aí, olha só. O milagre econômico, a inflação estável, embora estivesse alta, e um forte crescimento. Então acompanha comigo aqui, ó, né? Acompanha comigo aqui esse processo. Olha só, você tem aqui 92% era a inflação, quando os militares assumiram. Eles derrubam a inflação aqui, né, para casa aí dos 10, 15%, alguns meses um pouco mais, mas pensando na variação anual, olha só como de 64 para 65 a inflação cai, não é? Por outro lado, o PIB sobe, olha que coisa interessante, a inflação caindo e o PIB subindo. Então, olha só, você tem aqui o PIB crescendo e a inflação caindo, né? Essa linha azul aqui é a inflação. Até que vem 73, olha só, 73, 74, 75. E você começa a perceber aqui, ó, 73, ó. Olha só, né, como não tem nada aqui por acaso, ó. Tá aqui, ó, 73, né? A linha aqui onde você tem o PIB passa a cair e a inflação passa a subir. Então, o choque do petróleo é um divisor de águas importantíssimo, né? É um divisor de águas assim que deve ser guardado. Eu sempre digo, para mim, né, uma das datas mais importantes da história do capitalismo em termos de choque, né, em termos de preço. Então, a alta do petróleo vai desestruturar a nossa economia, vai aumentar as taxas de juros para pegar dinheiro lá fora. E o Brasil, os militares tinham uma escolha difícil a fazer. Estávamos construindo Itaipu, pontes, estradas, usinas hidrelétricas, usinas nucleares.
e os militares então precisavam ou concluir essas obras ou paralisá-las. Mas para concluir tinha que pegar mais dinheiro, só que o dinheiro ficou mais caro, a taxa de juros mundial subiu, né, graças à crise do petróleo. O dinheiro ficou escasso, os juros aumentaram, o prazo de pagamento ficou mais curto e os militares, como vocês sabem, acabaram a maioria das obras, não todas, né? A Transamazônica, a Angra 3, algumas obras não terminaram até hoje, diga-se de passagem. Mas os militares optaram por terminar a maior parte delas. Então, o que acontece? Acontece que o endividamento sobe, o PIB, né, começa a cair, você vê até um PIB negativo aqui, ó. Deixa eu mudar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, um PIB de 3,1 negativo, já estamos começando aí o que a gente pode chamar de década perdida, os militares inauguram essa década perdida, né? Isso é uma questão que às vezes no vestibular é polêmico, porque a década perdida é quase sempre associada ao Sarney e ao Collor, como é o tradicional nos vestibulares, mas alguns vestibulares podem dizer que a década perdida começou aqui, né? No final dos anos 70, principalmente a partir de 80, aí, com o governo do Figueiredo. E veja onde vai parar a inflação. Os militares saem do governo com uma inflação de 3 dígitos, na verdade bem acima dos 100, né? Olha só, 242%. O PIB recupera um pouco no final, né? Até por uma questão de ter caído muito, ele dá uma crescida depois, alcança aí 7,9, mas por outro lado tem outro ponto aqui, ó, dá uma olhada na dívida externa, que são essas colunas. Ela chega a 102 bilhões de dólares, ou seja, os militares vão entregar o governo com uma dívida externa gigante, com uma inflação enorme, não é? Mas com uma infraestrutura interessante, se é que dá para comemorar, né, diante de tanto endividamento, mas deixam lá uma estrutura. A desigualdade, que é algo que o vestibular gosta muito de frisar, você tem aqui embaixo o índice de Gini, né, você tem aqui o índice crescendo, ó, quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade, então você tem aqui, né, o contrário de BH, que quanto maior é pior, o índice pulou de 0,535 para 0,589. Isso parece pouco, mas em termos de desigualdade representa uma concentração importante. É o único governo que aumenta a desigualdade? Obviamente não, né? Mas em termos de vestibular é um ponto que se fala muito, que se frisa bastante. Tá certo? Bom, então os militares assumem, transformam a intervenção num golpe, o golpe numa ditadura, conseguem sustentar-se aí criando legitimidade a partir de um governo de propaganda muito forte, com um crescimento econômico muito forte durante aí 6, 7 anos, de 68 a 73, que nós chamamos de milagre econômico. De 74 a 79 vamos chamar de marcha forçada, um crescimento já meio, né, às custas de um endividamento muito grande. E no final o crescimento do PIB totalmente vinculado à dívida, mas com um legado de inflação e desigualdade social muito grande, que é a de 1980 a 85. Diante de tanta crise, diante de um cenário tão ruim, a legitimidade acaba, o povo vai às ruas, começam os protestos e o governo militar não se sustenta. E é o fim desse período. Pensando na indústria, é o período do crescimento da produção industrial, é o período da diversificação, é o período da criação de muitas empresas estatais, mas ainda concentradas. O ponto de dispersão passa a ser a Zona Franca de Manaus, o principal. A indústria muito, como eu disse, muito diversificada, mas não podemos falar, cuidado com a pegadinha no vestibular, não é aí, não é por causa da Zona Franca de Manaus que eu tenho já uma dispersão industrial, eu tenho uma tentativa, eu tenho o início. A dispersão vai ser só década de 90. E os militares já começam a inaugurar o que a gente pode chamar de década perdida. Perdida do ponto de vista da dívida, né? Perdida do ponto de vista dos problemas sociais. Só não posso chamar de perdida de fato, porque eu tenho um crescimento do PIB no final do processo aí, impulsionado por grandes investimentos de capital de origem externa. Tudo bem? Bom, um grande beijo no coração. Até nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.